Josué 14, a partir do versículo 5, fala assim, a palavra do Senhor. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, repartiram a terra. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu. Ele disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades a Barneia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e dos teus filhos herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor o meu Deus. Agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje eu tenho já 85 anos, e ainda hoje estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte, de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste, que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué abençoou, e deu Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom, em herança. Senhor Deus, graças damos, te louvamos, te agradecemos essa noite, Pai. Queremos te louvar, te exaltar, Jesus. Aleluia, Pai, pela tua grandeza e pelo teu amor, o teu cuidado. Ousado amor é esse, Senhor, que deixa as 99 por amor de nós, Senhor. E a tua palavra nos afirma: o Senhor amou o mundo de tal maneira, Senhor, que deu o seu único filho por amor de nós, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele hoje vive, Ele reina neste lugar, em nossas vidas, Pai. Mas nessa noite tira todo impedimento, tira todo embaraço, Senhor. Tira tudo aquilo que não procede de Ti, as dúvidas, os questionamentos, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, seja dita, Senhor. Que a Tua palavra seja exalada, Senhor. Que não seja eu, mas que venha ser o Espírito Santo Deus em minha vida, nesta casa, Senhor. Fala, Senhor. Fala, Pai. Fala conosco, que queremos Te ouvir, Pai. Em nome de Jesus. Desde já eu quero te louvar e te agradecer, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo Deus, amém. Amém, igreja, pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu quero falar um pouquinho de Calebe, né? Calebe, que foi um grande companheiro de Josué, e a Bíblia relata que foi um grande homem de grande responsabilidade e fiel à palavra do Senhor. Fiel em tudo que Deus ordenara através de Moisés para a vida dele, junto com Josué, aleluia, para cumprir todo o mandato do Senhor, toda a ordenança do Senhor. E aqui vamos falar um pouquinho de herança, e falar em herança não é fácil, né? Eu já passei por isso, né? Meu pai, Jesus recolheu meu pai, e deixou alguns bens, e mexendo com bens entre família não é fácil, não é brincadeira, porque um acha que tem direito disso, outro acha que tem mais direito do que aquilo, do que outro. Mas eu quero dizer que no reino do Senhor é diferente. O reino de Deus é diferente. Jesus é diferente. Jesus, Ele ama a mim, ama você da mesma forma, do mesmo jeito. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Ele ama eu e você. Por isso que o amor dele é diferente, o amor dele é inquestionável, é maravilhoso. Mas aqui vamos ver um homem que aos 40 anos foi feita essa promessa para ele.
Aos 40 anos ele ouviu essa promessa. Aos 40 anos ele abraçou essa promessa quando saiu da boca de Deus, através da vida de Moisés. E vamos ver que este homem, em nenhum momento ele desistiu. Este homem, em nenhum momento ele questionou. E olha aqui agora, aos 85 anos, ele traz à memória de Josué aquilo que Deus havia prometido para ele, através de Moisés. Agora ele traz à memória. Mas, para chegar nessa parte aqui, não foi fácil. Não foi fácil, porque aos 40 anos foi feita uma promessa. E aos 85 anos, quer dizer, se passaram 45 anos, então houve uma linha de tempo. Houve um grande tempo. E dentro dessa linha de tempo, entre a promessa feita até se concretizar, houve um processo, houve luta, houve batalha, houve questionamento. Tentaram minar a fé dele e de Josué. E quanto tempo você está esperando a promessa? Quanto tempo nós temos esperado a promessa? Porque a nossa maior promessa é a volta de Jesus para a igreja. Essa é a nossa maior promessa, para mim e a tua vida. Mas dentro dessa promessa, a volta de Jesus para mim e para você, há uma linha de tempo. E nessa linha de tempo, eu e você, nós vamos passar por um processo para amadurecer, para crescer, para ser verdadeiro homem de Deus, mulheres de Deus, jovem de Deus, criança de Deus. Então, nessa linha de tempo vai haver promessa, vai haver luta. O inimigo vai tentar te paralisar de qualquer forma, de qualquer jeito, porque ele sabe o que Deus tem para mim, tem para você. Ele sabe exatamente o que Jesus ele tem para mim e para você. Em João 14, o Senhor é muito claro para mim e para você: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar, e vou voltar para buscar. Então essa promessa é certa na minha e na tua vida. Mas para que essa promessa se concretize na minha e na tua vida, todos nós vamos passar por um processo. E processo interessante que ninguém gosta de passar o processo. Ninguém gosta de passar o processo. Alguns tentam burlar a lei, tentam evitar os degraus da vida. Mas quando você evita esse degrau da vida, você acaba pulando o processo. E aí quando vem a determinada situação, você não consegue vencer. A tal ponto de você questionar. E vamos ver que o povo de Deus fez isso com Deus. Exatamente, eles fizeram isso, eles murmuraram, eles questionaram, faltava água, eles brigavam com Moisés, murmurava, brigava com Deus. Quando faltava comida, era a mesma coisa, era a mesma situação, e eles não entenderam. Eu lembro muito bem uma ministração que o pastor Carlos trouxe aqui, o Espírito Santo de Deus usando na vida dele, e uma dessas passagens vai falar sobre isso, porque eles tinham só um período de tempo por 40 anos, para viver essa promessa. Era só 40 anos, não, 40 dias, 40 dias eles iam viver esse processo, mas em 40 dias, eles iam entrar na terra prometida, mas devido à murmuração deles, a cada um dia desses 40 dias, se tornou um ano para a vida deles. No entanto que, a palavra do Senhor falou que o Senhor ficou tão irado com eles, que de 20 anos para cima, não entraria na terra prometida. Mas vamos ver, as pessoas têm costume de falar: fulano andou na contramão. Mas Josué e Caleb não, eles andaram na mão certa, na direção certa. Vamos ver que a palavra de Deus vai nos mostrar que eles não perderam a esperança, eles não perderam a fé, porque para uma pessoa abraçar uma causa tão linda dessa, vamos lá, Deus te faz uma promessa hoje, só que Deus não fala em data, mas muito passa 1, 2, 3, 1 mês, 2 meses, 2 anos, 4 anos, 5 anos, e vão esmorecendo na fé.
bom esmorecer na fé. Eu lembro muito bem, uma vez na Saturnino, a missionária Ana trouxe uma ministração, e aí ela comentou sobre o pé de jabuticaba, não é isso? Eu lembro muito bem. Então tem alguns momentos, tem parte que chama a minha atenção e eu guardo no coração, porque por 20 anos, o pé de jabuticaba, para dar o fruto, são 20 anos para dar fruto, e olha que ele esperou o quê? 45 anos, olha que período grande de tempo, um período muito grande, e ele ainda relata aqui, nessa passagem, que ele ainda estava no mesmo vigor, na mesma força, na mesma fé, na mesma alegria, na mesma, se passaram 45 anos, e ele relata que, olha, Josué, eu estou na mesma força, na mesma esperança, na mesma alegria. E como está a sua força hoje? Como está a tua alegria em Cristo Jesus? Como está a nossa fé? Será que a nossa fé está como a de ontem? Ou será que a nossa fé está como no primeiro amor? Porque no primeiro amor, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas o tempo vai se passando, como se passou para Caleb. De repente o tempo passou, já um período de tempo para a tua vida, para a promessa, para ela se concretizar na tua vida. E hoje, essa noite, você entrou aqui questionando: Deus, está terminando o ano e nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas na palavra nós vamos ver que Caleb, junto com Josué, eles estavam na mão certa. Os outros povos, os outros homens, mulheres, estavam na contramão. Em Números 13, versículo 1, fala assim, a partir do versículo 1: falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo, seus pais, enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés, aleluia, parte A, do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. Então vamos lá, Deus dá uma ordem a Moisés, Deus dá as diretrizes, para que chame cada homem de cada tribo, os príncipes, os herdeiros. E neste momento, se nós lermos toda a passagem, vamos ver que Caleb junto com Josué, eles vão junto, não vão? Vão junto, eles fazem parte das 12 tribos, eles vão junto. E Moisés fala assim: olha, vocês vão lá, vocês vão ver para nós se a terra é fértil, se os homens são fortes ou não, e me tragam um fruto de lá. Tudo bem, foram no mesmo pensamento, na mesma alegria, na mesma fé, porque Deus já havia prometido, assim como Deus prometeu para Abraão que a sua descendência iria herdar a terra prometida. E essa promessa está sobre a minha, está sobre a tua vida, está sobre a sua família, sobre a tua casa. E a maior promessa, como salientei aqui, a maior promessa é a volta do Senhor para mim e para você, a volta do Senhor para a igreja de Deus. Nós somos a noiva do Senhor. Então eles foram bonitinho, olharam toda a terra de Canaã, subiram, desceram, foram para tudo quanto é lado. E quando eles retornam até falando a mesma língua. Moisés, realmente, a terra é fértil. A terra é fértil. Muitas árvores frutíferas. O lugar é bonito. O lugar é abençoado. Acredito que alguns falam exatamente como Deus já havia falado conosco. Mas, porém, alguns inflamaram o povo de Deus. Porque quando eles chegaram lá, viram, fizeram o relatório, cada um fez seu relatório e trouxeram a Moisés.
E alguns do povo de Deus começaram a inflamar. Olha, Moisés, sabe, só é lindo lá, tem fruto. E trouxeram fruto para Moisés, para ele ter certeza que a terra que o Senhor falou era exatamente aquilo que ele ouviu de Deus. Só que alguns falaram assim: ó, Moisés, só que o povo é forte, o povo é grande. E aí começaram a murmuração novamente. Mas está vendo, Moisés, nos trouxe aqui para morrer aqui, nesse deserto, na mão desse povo, e até o ponto deles se reunirem e tentar levantar outra pessoa, outro líder, para que retornassem ao Egito. Olha que coisa, mano. Mas Josué e Calebe, na mão certa, Josué e Calebe pegou aquela promessa, abraçou aquela promessa por fé. Isso é fé e coragem, ousadia, é acreditar num Deus vivo, justo e verdadeiro, porque eles viram a maravilha do Senhor no Egito, eles viram o braço forte do Senhor, eles viram a nuvem de glória, eles viram a coluna de fogo, eles viram. No entanto, que o deserto durante o dia não incomodava eles, porque havia a nuvem de glória, e durante a noite era a coluna de fogo, para que eles não sentissem frio, para que eles não morressem no deserto. Eles viram, eles viveram, eles puderam ver com os próprios olhos e o coração. Mas agora eles questionam a Moisés. Agora eles olharam mais para o povo grande e forte do que olhar para Deus. E olha que nós também ouvimos, e é palavra, maior é que Ele está conosco do que aquele que no mundo está. Então, se você declara isso para a tua vida, independente o tamanho da sua situação ou do seu problema, mas você sabe que Deus é maior do que tudo, que todos. Você sabe, você tem a certeza. Você tem a certeza. E Josué e Calebe, no Números 14, 24, olha que lindo. Porém, o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra que entrou a sua descendência a possuí-la em herança. Deus fala para ele que ele tem um espírito que perseverou, um espírito excelente, um espírito de fidelidade a Deus. Ele tem um coração que perseverou na fé, um coração, quando ele viu aquele povo, ele não se entristeceu, ele não se incomodou, porque ele sabia a tamanha da grandeza de Deus na vida dele. E será que essa noite você entrou aqui sabendo da grandeza do Senhor? Será que essa noite você entrou aqui, entendeu esse louvor, a palavra, o ousado amor de Deus na minha e na tua vida? Mais uma vez eu pergunto para a igreja: como está a tua força? Será que a tua força ainda continua? Há 10 anos atrás, será que é a mesma força? Ou está melhor? Ou está pior? Ou não tem força nenhuma? Como está a minha e a tua força? Como está a minha e a tua alegria? Porque o mesmo Deus de ontem, hoje, é eternamente na minha e na tua vida. Ele está aqui, Jesus está aqui, Ele está aqui. Quantas promessas nós temos ouvido, e Deus tem concretizado a cada uma delas no seu tempo, porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é perfeito. E Calebe, ele entendeu, Calebe, ele compreendeu. Mas esse povo aqui no capítulo 14 de Números, eles pecaram tanto na murmuração, a tal ponto de tentar apedrejar Josué e Calebe. Por isso que a palavra no 14, Deus,
especifica bem, ele fala bem de Caleb. Caleb, ele guardou essa palavra. Por isso que o Senhor fala que guarda a palavra no teu coração para não pecar contra ele. Mas esse povo não. No entanto que 14:2 fala assim: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada, para que as nossas mulheres, as nossas crianças sejam por presa? E não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E se continuarmos? Eles se juntaram, eles se uniram para constituir um capitão para que eles voltassem ao Egito. E muitas vezes nós queremos voltar, muitas vezes não queremos prosseguir. Mas Josué e Caleb, eles na mão certa, no caminho do Senhor, eles agora se levantam, eles rasgam a veste. A palavra diz que eles rasgam as vestes, não por conta do povo gigante que estava à frente deles, mas eles rasgam a veste de tristeza, pela atitude daquele povo que estava murmurando, aquele povo que estava inflamando as outras pessoas. Sabe aquela pessoa que chega no teu trabalho: se fosse você, eu largava esse trabalho. Ou então chega, você vai pedir um conselho para alguém, você teve uma situação no teu casamento, aí você não procura um homem de Deus, mulher de Deus, você não procura liderança, aí você vai procurar o mundo lá fora. Olha, aconteceu isso com meu esposo, aconteceu isso entre eu e minha esposa. Aí sabe o que vão falar para você no mundo aí fora? Larga, para que você vai ficar sofrendo? Para que você vai ficar passando por isso? O mundo vai dar esse conselho. Mas Josué e Caleb não, eles não deram esse conselho, eles não deram. Moisés foi muito mais além, porque nessa passagem, se nós continuarmos lendo, vamos ver que Moisés, ele pede misericórdia, ele pede perdão para Deus, ele pede perdão pelo povo que estava pecando. Não era nem ele, mas ele pede perdão, ele pede perdão. Mas Josué e Caleb não, eles fazem totalmente ao contrário. Eles fazem totalmente ao contrário daquilo que o povo estava fazendo, hein? Inflamando os outros, falando mal de Moisés, falando mal contra Deus. Mas o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Que caminho queremos voltar? Que caminho queremos trilhar? Em João 14, o Senhor também fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, vou completar 17 anos. Logo nos primeiros dias, eu encontrei pessoas assim: você é louco, você entrou nessa empresa, ela vai fechar, você vai ficar desempregado. E glória a Deus, meu patrão é Jesus Cristo. Vou completar 17 anos. Até onde Ele vai me levar, não sei, mas Ele vai me levar. Ele vai me levar porque Ele é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não importa se as pessoas falam: vai acabar, não vai ter mais condições, vai fechar. Tem fechado as unidades por aí, mas Jesus Cristo, Ele tem me sustentado, Ele tem me guardado. E quando você vive isso, olha, vamos ver que o caminho com Deus, ele te traz a esperança. O caminho de Deus, ele não é confusão, como o povo estava aqui criando confusão. No entanto que Romanos 5, a partir do versículo 4, fala assim: a paciência e a experiência, é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi dado.
foi nos dado. Então quem verdadeiramente tem Jesus Cristo, quem tem o Espírito Santo, ele não traz confusão nas suas palavras, ele não traz confusão nas suas atitudes. Mas esse povo não, eles estavam murmurando, eles estavam questionando, a tal ponto de Josué e Caleb eles rasgarem suas vestes, mas não pelo gigante que eles iam enfrentar lá na frente, mas porque eles entristeceram com o povo que viu tantas coisas, tantas maravilhas. Ele viram o pão descendo do céu, viram o maná, receberam água quando pediram, porque Jesus é a própria fonte. Mas mesmo assim eles continuaram questionando, reclamando. E ali Moisés eles pede a tal ponto para que eles se arrependessem dos seus pecados. E ele aproveitou o ensejo e falou com Deus, porque Moisés ele tinha a ousadia de falar com Deus. E dizia ao Senhor, no versículo 20, capítulo 14 de Números: e disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, olha que o Senhor fala, olha como, por isso que o pior pecado é contra o Espírito Santo Deus. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e todos os homens que viram a minha glória, e os meus sinais que fiz no Egito, e no deserto, me tentaram esses 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que eu seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, a atitude, a fé, a perseverança, acreditar, confiar, saber que Deus é Deus, ainda que trabalhe no silêncio, Ele é Deus. Ele é Deus. E agora se passaram 45 anos. 45 anos. Ele não esqueceu. 45 anos ele continua na mesma força. 45 anos ele continua na mesma alegria. 45 anos ele continua lutando, aleluia, pela vida, pela salvação, pela família, pela casa, pela nação do Senhor, pelo povo de Deus. Ele continua lutando. Nem ele, nem Josué. Os 12 viram a mesma situação. Os 12 viram a terra prometida. Os 12 viram os homens poderosos, homens de guerra. Mas 10 deles não acreditaram, 10 deles não confiaram, não tiveram fé. Mas Josué e Caleb, eu vejo nessa passagem uma passagem de fé, uma passagem de esperança, uma passagem de confiança, mostrando para mim e para você, falando que vale a pena andar nesse caminho, vale a pena estar nessa casa, vale a pena acreditar nesse Deus, vale a pena acreditar nesse Jesus, vale a pena, aleluia, buscar pelo Espírito Santo Deus, vale a pena buscar pela essa palavra, vale a pena buscar pelos conhecimentos que é a palavra do Senhor na minha e na tua vida, vale a pena, vale a pena, vale a pena. No entanto que João 14, 3, nós já conhecemos muito bem essa passagem, mas a palavra do Senhor não tem que ser dita, mano. Ela precisa ser falada. João 14, 3 fala assim: quando eu for e vos preparar um lugar, verei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Assim como Josué, aliás, no caso aqui é Caleb, assim como Caleb, é tempo da igreja acreditar, é tempo da igreja confiar, não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, porque aos 40 anos ele recebeu essa promessa, aos 40 anos ele
abraçou essa promessa. Aos 40 anos ele teve fé, ele teve alegria, ele teve amor, ele teve esperança, ele teve tudo de bom. Ele provou. Por isso o Senhor fala: provai e vede que eu sou bom. E ele provou. Nessa linha de tempo entre a promessa e onde concretizou a promessa, a terra prometida, ele passou pelo processo, houve o crescimento. Eu acredito que ele teve o mesmo medo que os outros tiveram. Porém, o que os outros tiveram e ele teve é fé, é esperança, porque ele acreditou naquele que prometeu, é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Ele é fiel. Ele é fiel. Se ele falou que vai salvar a tua família, continua buscando. Se ele falou que vai salvar seu filho, sua filha, continua buscando, não desiste, não para. Não para. Não para de adorar, não para de glorificar. Se de repente essa noite você já não tem mais alegria, se de repente essa noite a sua fé está bem baixa, se de repente essa noite você já não tem mais o vigor como foi na primeira vez, então essa noite é noite de você buscar esse vigor no Espírito Santo de Deus, buscar essa alegria, buscar este amor, esse ousado amor na minha e na tua vida. Hoje é noite, aleluia, de você se derramar diante do Senhor. Senhor, eu não quero sair da mesma forma, porque eu sempre carrego no meu coração, toda vez que eu entro nesta casa, há uma mesa preparada para mim e para você, há uma mesa preparada neste lugar para mim e para você, há uma mesa espiritual, aleluia, onde o Senhor dispõe para mim e para você se alimentar dessa palavra, se chegar mais ao Senhor, se chegar mais a Deus. Josué, Caleb, ele perseverou junto com Josué. Eles venceram, ele venceu, a tal ponto ele chegar e pedir a bênção. Pedir a bênção. Exatamente, ele falou isso. A mesma coisa aquele homem: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E como aquele homem teve fé naquele momento, naquela cruz, Jesus ali falou: hoje mesmo entrará no meu reino. Essa é a maior promessa na minha e na tua vida. Era ouvir Jesus falar: vem bendito do meu Pai, vem bendito do meu Pai. Essa é a maior promessa na minha e na tua vida. Como um dia foi falado aqui, as demais coisas e toda a sua justiça será acrescentada na minha e na tua vida. O Senhor sabe, porque Ele é meu e o teu pastor, Ele sabe da minha e a tua necessidade, Ele sabe que eu e você precisamos, mas como eu vou reforçar? Primeiro buscar o reino do Senhor, primeiro buscar a Deus. E Caleb, ele entendeu isso, mesmo com 85 anos, e hoje, se falar num homem ou numa mulher de 85 anos, vamos ver que o vigor já está desvairando. Mas tem muitos aí que correm mais do que eu, ou qualquer um de nós que estamos aqui. Tem homens e mulheres com 85 anos hoje que você encontra, eu encontro muito nas unidades, sorri mais do que eu, brinca mais do que eu, bagunça mais do que eu. Porque eles não perderam a esperança, eles não perderam a alegria. Se passaram tanto tempo, eles continuam no mesmo vigor, apesar do corpo físico não aguentar, mas dentro dele, aleluia, dentro dele, como dentro de Caleb, o espírito excelente, o espírito adorador, o espírito de fé e de confiança em Deus. Ele acreditou e foi até o fim, até falar para Josué: Josué, você lembra a promessa que Deus fez para mim? E para você estava presente, você ouviu, e você confiou junto comigo, você foi comigo. Dê a minha parte da terra. E Josué o abençoou, e ele recebeu Hebrom como herança. Eu não sei qual é o seu Hebrom essa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu foco, mas o foco de Caleb estava em Deus. Em primeiro lugar, a Deus. Se estiver em Deus, então fique em paz,
Fica nessa alegria, né, Crispina? Fica nessa alegria, fica neste amor, persevera, luta. Tem luta que é do Senhor, mas tem luta que é nossa. Tem luta que é nossa, que Deus espera a minha, a tua atitude. E Caleb, ali aos 85 anos, ele tomou atitude. Então essa luta, ele poderia lutar. Que essa noite vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu estava pensando nisso hoje o dia inteiro. Eu fui com a Elane para o centro da cidade. Tinha que resolver algumas coisas com ela, não deu certo. Simplesmente ela falou: vamos tomar um café. Aí eu procurei uma padaria mais próxima ali pela Penha, fomos tomar um café. E eu fazendo planos para voltar para casa. Não, voltar para casa, pensando comigo: Jesus, voltar para casa, vou parar, vou meditar um pouquinho, vou descansar, vou tomar um banho. É folga. Mas chegando em Arthur Alvim, tudo muda, tudo mudou. O supervisor ligou para mim: eu estou precisando de alguém lá perto da Antonieta. Falei: Jesus. Falei: então passa. Deixei a Elane no Arthur Alvim, sem a roupa que eu tenho de trabalho. Fui para lá, mas fui louvando ao Senhor, porque se eu estou de pé, se eu tenho um trabalho, se eu tenho uma esposa, se eu tenho filhos, é porque Deus, o amor dele me alcançou. E alcançou você. De repente, alguns anos atrás, a minha fé não seria a mesma. Talvez eu ia murmurar, eu ia questionar, ia reclamar como este povo: Senhor, hoje é minha folga, Deus, por que o Senhor permitiu? O Senhor só sabe que vai passar por isso, então por que o Senhor permite? Não era mais fácil o Senhor ter me deixado lá em Guanás, não ter nem saído de casa, nem levado minha esposa para tentar resolver isso que nem resolvemos? Mas não, a minha alegria ela tem que ser a mesma ou melhor, a minha fé ela tem que ser a mesma ou maior, ela precisa ser. Eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso saber que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Às vezes você entrou aqui: Senhor, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais força, eu não estou mais como Caleb. E olha aqui, Caleb é 85 anos, mas hoje às vezes eu estou com 30, eu estou com 40, eu estou com 50, eu não tenho mais essa força, eu não tenho mais essa alegria, eu não consigo mais pular, eu não tenho mais força nas minhas pernas, eu não tenho força, Senhor. Então pede para que Deus te visita, pede para que Deus visite as tuas pernas, o teu joelho, o teu coração, a tua mente. Porque quem tem Deus, quem tem Espírito Santo de Deus, quem tem Jesus, não cria confusão. Porque não tem confusão, tem esperança, tem alegria, tem perseverança. Não pare de lutar. Não pare de lutar, não pare de lutar nessa caminhada com Jesus. Há uma linha de tempo, essa linha de tempo Deus vai abençoar a tua vida, nessa linha de tempo Deus vai curar você, nessa linha de tempo você vai crescer espiritualmente, nessa linha de tempo você vai amadurecer. Tudo isso que você está passando, lá na frente você vai rir com Deus, lá na frente você vai rir com o Espírito Santo de Deus, você vai abraçar gostoso, você vai falar: Senhor, glória a Deus que eu passei por isso, porque hoje eu venci em teu nome, Jesus. Você vai vencer, a tua família vai vencer, a tua casa vai vencer. Nós veremos o plano de Deus sendo concluído na minha e na tua vida. Mas, aleluia, não saia dessa linha de tempo de Jesus, não saia dessa linha de tempo, entre a promessa e concretizar a promessa na minha e tua vida, até a terra Canaã, até a terra espiritual. Aleluia, há um processo na minha e tua vida, mas não desista, porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu da tua casa, Deus não desistiu da tua família, Deus não desistiu dos teus filhos, Deus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de você. Proclama para dentro de você mesmo: Jesus, o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desistiu da minha família, da minha casa, da minha família, aleluia, da minha esposa, do meu esposo, o Senhor não desistiu. Nessa linha de tempo Deus vai, aleluia, fortalecer a tua vida, vai fortalecer a tua fé. Nós vamos vencer, aleluia, vamos vencer até o grande dia, nós vamos vencer até ouvir: vem bendito do meu Pai, vem bendita do meu Pai. Nós vamos ouvir, mas não para, não para, não para, não para.
porque Jesus não parou, Ele continua a boa obra na minha e na tua vida. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te agradecer, Jesus, porque quando eu estou lendo essa palavra, Senhor, eu vejo tão grande é o teu amor pela nossa vida, pela nossa casa, Senhor. Passaram tanto tempo, o Senhor ainda não desistiu. Passaram tanto tempo, Senhor, o Senhor ainda continua conosco. E essa é a promessa, Senhor. Eis que eu estarei contigo todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. E nessa linha do tempo, Senhor, continua nos fortalecendo, Senhor. Fortalece essa minha irmã, fortalece esse meu irmão. Se está faltando alegria, derrama alegria. Se está faltando sabedoria, derrama sabedoria, Senhor. Mas se for para cura, cura, Senhor. Porque aquela mulher falou que tão somente tocar em Ti, Senhor. Aleluia, então somente tocar nas Suas vestes, ela seria curada. Ela teve fé na pouca força, ela perseverou na fé, Senhor. Ela acreditou e confiou, e ela foi curada. O sangue foi estancado, Senhor, pelo amor e a tua misericórdia, Senhor. Então visita, Senhor, visita a nossa casa, visita a nossa família, Senhor. Vai tirando, Senhor, toda a tristeza, toda a angústia do coração. Vai tirando, Senhor. Vai tirando de dentro de nós, arranca de dentro de nós todo o pecado, Senhor. Tudo aquilo que vai contra Ti, tudo aquilo que vai contra a Tua palavra, Senhor. Vai tirando, vai limpando, vai purificando. Entra no coração, entra na mente, entra na vida desse meu irmão, Senhor. Entra na vida dessa minha irmã, dessa família, Pai. Assim como Caleb, aleluia. Queremos sair aqui no vigor do Espírito Santo de Deus. Queremos sair daqui na tua alegria. Queremos sair daqui com a esperança. A esperança, o Senhor é a esperança viva. O Senhor é a esperança viva. Traz a esperança onde não existe. Traz a alegria onde não existe, Senhor. Visita, Senhor, no íntimo e no profundo, Senhor, no oculto. E se alguma coisa escondida, Senhor, nada oculto que o Senhor se revela. Então se revela, Senhor, com a Tua palavra. Se revela em sonhos. Se revele, Senhor, através do irmão, da irmã, Senhor. Se revela. Revela, Jesus. Traz de volta, Senhor. Traz de volta a esperança para o meu povo. Abençoa, Senhor. Abençoa como o Senhor abençoou Caleb. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo de Deus. E as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus. Amém.